o governo Lula passou a atribuir o alívio nas tarifas americanas à atuação da diplomacia brasileira e do Planalto. Segundo a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Lula soube conversar com seriedade e altivez com Donald Trump, derrotando Jair e Eduardo Bolsonaro, chamando-os de traidores da pátria. Já Eduardo e outros integrantes da oposição minimizaram a atuação do Itamaraty e afirmaram que a decisão de Trump foi causada por fatores internos dos Estados Unidos, como a inflação que afeta o consumidor americano e as eleições do Congresso. Mesmo o corte nas tarifas de centenas de produtos, cerca de 60% das exportações brasileiras ainda são atingidas pelo tarifaço. Você, Beraldo, a guerra de narrativas a partir da decisão do governo americano. Pois é, Criança, mas como o governo brasileiro não foi informado de que aconteceria, então ele fica à vontade para contar a história que ele quiser. Ele não tem obrigação de combinar a versão com o governo norte-americano. Mas aí existe a realidade como ela é. Um acordo que é feito entre dois países, ele é anunciado em conjunto. Porque é um acordo que, depois de uma negociação, os interesses dos dois lados foram atendidos e eles, então, concordam em avançar com as regras ali definidas. E não foi isso que aconteceu. O que nós tivemos ontem foi o anúncio por parte dos Estados Unidos, sem que o governo brasileiro tenha dado um pio, não falou nada, não criou expectativa, nada, simplesmente nada aconteceu. E aí o governo americano foi lá e anunciou que naqueles setores, e que a gente sabe que são setores estratégicos para os Estados Unidos, ele está suspendendo a cobrança de tarifa adicional. Agora, o governo brasileiro, ele também sabe que as pessoas vão ter muita dificuldade em checar se é verdade, se não é verdade. Então ele vai e lança essa versão aí de que os negociadores brasileiros, representantes do governo federal, são muito competentes, muito brilhantes, colocaram Marco Rubio no bolso, o presidente brasileiro emparedou o Donald Trump, e aí está tudo certo. Resolveram a vida em relação às tarifas, porque com a queda dessa tarifa adicional aí para a lista de produtos, acaba tendo um impacto bastante mais reduzido do que estava acontecendo anteriormente. Então, vamos ver o que acontece. Eu só espero que o pão de queijo que eu compro aqui, que é tão gostoso, ele volte a aparecer, porque desapareceu do mercado. Mota, o governo tentando capitalizar com o recuo americano? Bom, essa é a atividade principal do governo, né? Deveria existir um Ministério da Capitalização, o Ministério da Narrativa. Olha, a queda das tarifas é uma excelente notícia. Eu nunca entendi como é que essas sanções comerciais, essas tarifas, iam contribuir para melhorar a situação política aqui no Brasil. As sanções Magnitsky são outra história. E o fato dessas sanções terem sido colocadas quase ao mesmo tempo, embolou isso tudo. Parece que é tudo uma coisa só. Mas é diferente. Vamos aos fatos. Trump emitiu ontem isso, né? A gente até comentou aqui no Pingos, uma ordem executiva retirando os 40% adicionais de tarifa de alguns produtos. No texto da ordem, Trump disse: essas tarifas tinham sido impostas porque políticas e decisões do governo brasileiro representaram uma ameaça aos Estados Unidos. Está escrito lá. No texto, ele diz que, devido a novas informações que foram trazidas por seus assessores, considerando-se o progresso inicial das negociações com o Brasil e considerando outros fatores, que ele não diz quais são, ele decidiu suspender as tarifas. Trump não diz que progresso inicial foi esse. Nem Marco Rubio disse, nem Scott Bessent, secretário do Tesouro, ninguém disse. Nós não sabemos se foi feito algum acordo, qual foi o acordo. Tudo indica, então, a gente só pode examinar o que a gente tem diante de nós. Tudo indica que não houve acordo. Houve uma decisão do governo americano, unilateral, que alguns dizem foi motivada principalmente por uma tentativa de diminuir o aumento do custo de vida nos Estados Unidos, com
vistas a eleição do ano que vem. Outros dizem, isso aí está com cara de ser resultado de um trabalho de lobby muito bem feito. Alguém muito bem conectado foi lá, sentou com alguém que não é o governo brasileiro, alguém que não é o chanceler, alguém que tem o ouvido da administração Trump, chegou lá, sentou, explicou. Vai ver que esse alguém disse, olha, essas sanções não estão ajudando nada com aqueles objetivos que você tinha. Pelo contrário, talvez estejam até piorando a situação. Bom, o fato é que Trump retirou as tarifas. A gente não sabe exatamente o que aconteceu e também não importa. O que importa é a narrativa que o governo, mais uma vez, decidiu disseminar. Esse recuo, essa determinação dos Estados Unidos tem alguma coisa a ver com a movimentação da diplomacia brasileira, Dávila? Caniato, melhor resposta para esse duelo de populismo americano e brasileiro está numa frase fantástica de Napoleão Bonaparte, que dizia que o que caracteriza a demência é a desproporção entre os propósitos e os meios. Ou seja, a história de usar a tarifa como uma forma de retaliação para revigorar a diplomacia nacional foi uma tragédia para os Estados Unidos. Aumentou o preço dos produtos para o consumidor final, ameaçou a reduzir um número significativo de empregos em áreas vitais. E aí, finalmente, parte dessa demência acabou sendo revertida porque as pessoas começaram a mostrar a Donald Trump o efeito perverso que isso teria no custo de vida dos americanos, na geração de empregos e principalmente na defesa do interesse nacional. Daí, o recuo do presidente americano em unilateralmente suspender as tarifas. Do lado brasileiro, a demência é de outro calibre. Um presidente da República que tenta buscar em todos os fatos uma narrativa para justificar a grandeza da sua política pública, a sua defesa da soberania nacional. Mas, na verdade, só retrata uma coisa: um Brasil cada vez mais insignificante e irrisório por causa de políticas públicas desastrosas conduzidas pela ótica populista que prejudicam a livre economia, o empreendedorismo e, principalmente, o Brasil, que trabalha, produz, investe e empreende. Este é um governo cuja todas as políticas públicas são anti-mercado, anti-livre iniciativa, anti-empreendedorismo. É um governo que só pensa em extorquir o setor privado para arrecadar mais recursos e financiar uma máquina estatal e um Estado ineficiente, caro e corrupto. Agora, Beraldo, se embarcarmos na narrativa ou no posicionamento do governo, que esse recuo foi obra da diplomacia, foi um primeiro passo, os outros produtos taxados também serão revertidos, haverá o corte por parte dos Estados Unidos e também das sanções contra as autoridades. É possível esperar também movimentos norte-americanos no sentido de retirar a taxação para os outros produtos e até as sanções para as autoridades? Qual é a chance disso acontecer? Bom, vamos lá. Eu acho que os outros produtos, eles só vão ter a atenção do governo norte-americano a depender da relevância que eles têm para a economia dos Estados Unidos. Então, ali vai ser caso a caso e, em algum momento, pode ser que as associações setoriais, alguma empresa com muita influência no governo americano, né, que tem interesse em continuar comprando determinados bens e serviços do Brasil, pode conseguir algum alívio adicional. Mas não me parece que isso vai permanecer sendo uma prioridade para os Estados Unidos. Me parece que eles se debruçaram sobre o tema, sobre a lista de produtos que estão aí tarifados, com essa tarifa adicional de 40%, e chegaram à conclusão do que era razoável e não era para que as tarifas fossem suspensas. Agora, em relação à suspensão de visto, lei Magnitsky e tal, aí eu acho que o buraco é mais embaixo. Porém, eu acredito que, eventualmente, alguns casos de visto podem ser reconsiderados pelo governo norte-americano.
suponho eu que essas pessoas atingidas estão ali preparando uma série de documentos, justificativas, tentando contato com o embaixador, com o cônsul, com alguém no Departamento de Estado americano, enfim, cada um vai ter que fazer o trabalho que julgar necessário para expor os seus motivos, e aí o governo norte-americano pode reavaliar, que é algo razoavelmente comum. Fazer essas reavaliações não quer dizer que vai ser... a decisão será mudada, mas eles podem reavaliar. Agora, sobre lei Magnitsky, eu acho muito difícil, muito improvável que essa medida, que é uma medida duríssima, seja revista no curto prazo. Absolutamente nada mudou desde que a lei Magnitsky foi aplicada no caso das autoridades brasileiras, e por isso eu acho improvável que a interpretação do governo americano mude. Agora, Caniato, você tem por parte dos Estados Unidos uma situação em que os Estados Unidos estabelece a regra do jogo, ele vai para cima e ele não dá conta muito dos opositores. Os opositores acabam se ajustando a Donald Trump. É só a gente pegar a cena hoje dele com o prefeito recém-eleito, o recém-eleito prefeito de Nova York, que estavam ali no Salão Oval da Casa Branca, o presidente da República sentado, o prefeito mandando do lado dele, ali de pé, respondendo aos repórteres. E por mais que eles tenham trocado ofensas, estavam os dois ali, o Donald Trump deixando muito claro quem é o dono da bola, e o prefeito de Nova York sabe que precisa do governo federal para uma série de coisas. Assim como o governo brasileiro também precisa do governo dos Estados Unidos para uma série de coisas. Então, o Donald Trump ele é muito bom, é um dos melhores no exercício do poder que ele tem. E ele faz isso não apenas nas decisões que ele toma, mas também na sua relação com a imprensa. Ele cuida muito bem da imagem que ele passa para fora. Pois é, Donald Trump é muito importante para Nova York, porque é presidente e porque também é um grande empresário que investe muito ali na região, né? São dois aspectos importantes. Mota, queria também perguntar para você como deve ficar a posição dos Estados Unidos com aquelas questões tratadas lá atrás, né? Questões que vão além dos aspectos comerciais, as questões políticas e aquelas menções ao tratamento dado pelo Brasil às empresas americanas, sobretudo as Big Techs. Eu tenho conversado muito sobre isso, Caniato, tentando entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Eu vejo essa separação entre essas tarifas comerciais e as sanções da lei Magnitsky. Mas eu acho que há sinais de que a postura de Donald Trump talvez esteja ficando menos ideológica e mais pragmática. Eu acho que esse encontro com o prefeito comunista, aliado a fundamentalistas religiosos de Nova York, faz parte disso, né? Muita gente esperava que eles fossem agora travar uma guerra, porque as posições do prefeito eleito de Nova York são difíceis de engolir. Mas, aparentemente, Donald Trump está procurando uma forma de convivência. Então, é possível que o relacionamento com o Brasil passe para um outro tom. Eu acho que uma indicação do que pode vir aí é o fato de que Donald Trump, na sua ordem executiva, escolheu colocar o nome do atual presidente do Brasil na ordem executiva. Uma coisa que ele não precisava fazer, né? Aquela ordem executiva poderia ter sido redigida de outra forma. Donald Trump poderia ter dito: estou voltando atrás nas tarifas porque elas tiveram um impacto sobre a inflação americana. E eu não desejo isso. Não poderia ter dito isso. Muita gente diz: não, Mota, mas se eles dissessem isso seria interpretado pelos democratas como uma vitória deles e Donald Trump ficaria numa situação difícil. Eu acho que essa mesma interpretação pode ser feita com a atual redação da ordem executiva, porque Donald Trump fez uma série de comunicados, cartas, tweets, discursos, e agora, aparentemente,
resolveu, de uma certa forma, voltar atrás, dizer que teve informações novas. Então, é um xadrez, Canhato, é um xadrez. É muito difícil a gente tentar adivinhar qual é o próximo capítulo dessa novela. Mas bem interessante esse ponto, viu, Mota? Muito oportuno, inclusive, né, Dávila? Porque Donald Trump poderia só ter emitido o comunicado de forma técnica, né? Explicando a revogação e talvez pontuando ali por conta de questões internas. Mas aquela citação, aquela menção à conversa com o presidente brasileiro deixou muita gente tentando interpretar do que se trata. Enfim, é um camaleão da política, Donald Trump? Está menos ideológico? Tem objetivos para isso, claro. Não, Canhato, é um populista. E populista sempre busca a narrativa. Tanto Lula quanto Donald Trump. Isto é da característica do populismo. Tentar buscar racionalidade, argumento técnico, baseado em dado em evidência, em política populista, é que nem você tentar procurar lógica num playground de criança de 3, 4 anos. Não existe lógica, é tudo aquele jeito que funciona, do jeito que a criança tem o seu próprio dinamismo. O populismo é igual, o populismo é só jogar para a plateia, para o eleitor, não tem nada a ver com interesse nacional, não tem nada a ver com o interesse da comunidade global, não é uma postura de estadista. Então, toda vez que a gente tenta trazer algum tipo de racionalidade ou ponderação para a atuação de governos populistas, é totalmente uma atitude inglória, porque não existe. É assim mesmo. Ela é imprevisível, ela muda de acordo com os humores. Você diz uma coisa a outra e desdiz o dia seguinte com a maior tranquilidade e tudo bem. O importante é o impacto que isso deixou na imprensa, se isso mobilizou os eleitores, se isso causou algum ponto que trouxe grandes manchetes. Este é o mundo do populismo e nós vivemos no universo dos populistas. Portanto, tentar tratar populista como estadista é realmente algo inacreditável, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beraldo, esse avanço, ainda que tenha sido por conta de uma leitura feita pelas autoridades americanas, isso de alguma maneira enfraquece Eduardo Bolsonaro, a atuação dele nos Estados Unidos, o seu grupo político? Olha, Canhata, a situação é muito delicada, porque veja o cenário, né, todo o retrato da estratégia que foi implantada. Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil, disse que foi lutar pelas suas convicções nos Estados Unidos, né, conquistar o apoio do governo de Donald Trump para agir contra as autoridades brasileiras que estão abusando do poder conferido pela Constituição. E aí, quando é anunciada a tarifa adicional, dentro de um contexto em que os Estados Unidos estão aplicando tarifas a todos os países do mundo, inicialmente o Brasil não foi alvo de tarifas adicionais, mas chega a um determinado momento em que o Donald Trump anuncia que o Brasil ficará no patamar mais alto de tarifas em vigor naquele momento. Pois bem, Eduardo Bolsonaro vende isso como uma conquista dele, não só a questão tarifária, mas também a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e, posteriormente, em relação a sua esposa e empresas, enfim. Só que o que decorre desses anúncios feitos por Donald Trump é muito ruim para o Brasil. Vários setores, inclusive setores importantes que apoiaram Jair Bolsonaro, são atingidos de forma muito dura, especialmente o agronegócio brasileiro. E a reação que houve não foi uma reação de solidariedade ou de tentar encontrar caminhos para ajudar esses setores. Foi uma reação dizendo, olha, todos têm que ir para o sacrifício, eu estou aqui me sacrificando, vocês têm que ir para o sacrifício também. Né? Foi essa a mensagem passada. E isso acabou gerando uma revolta danada. Não é à toa que o governador do Mato Grosso passou a fazer críticas muito diretas e objetivas a Eduardo Bolsonaro, porque o Mato Grosso depende do agronegócio. O governador Mauro Mendes sabe
que precisa proteger a sua principal atividade econômica. Então, no momento em que o presidente Donald Trump começa a fazer menções de simpatia, não vou nem falar menções simpáticas, mas de simpatia, demonstrando que entre ele e Lula não há toda essa tensão que se imaginava haver, aí a narrativa de Eduardo Bolsonaro começa a ruir. E nesse momento, Caneta, é o pior dos mundos, porque Donald Trump está abrindo mão da cobrança de tarifas nos principais setores ou nos setores mais estratégicos e está colocando ali que ele tem uma boa relação com o presidente brasileiro. Tudo, assim, as pessoas sabem, né? A relação dos Estados Unidos com o Brasil hoje, ela é desimportante por causa do Brasil. Mas aquele atrito, aquela tensão, aquela vontade de impor que o Brasil mude a aplicação das leis em relação a Jair Bolsonaro, isso aí já não está mais no tabuleiro. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer a informação sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro, solicitando que seja concedida a prisão domiciliar. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes desse pedido dos advogados do ex-presidente. Deixa eu só escutar o Mota sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro, as justificativas dele, enfim, o que ele vem, a postura que ele tem adotado nos Estados Unidos. Concedeu entrevista, gentilmente atendeu aqui a Jovem Pan, mas há uma dúvida sobre quais serão os próximos passos, né? O que ele vai decidir na vida dele, se ele pretende continuar nos Estados Unidos, será preciso, naturalmente, formalizar um pedido para que ele possa permanecer no país, solicitar asilo político. Não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mota, Eduardo Bolsonaro, a situação que envolve as críticas dele ao governo, ao judiciário, enfim, e a dúvida sobre o futuro dele, né? A dúvida não é só de Eduardo Bolsonaro. Há muitos outros brasileiros nessa mesma situação. Eu conheço muitos outros brasileiros que saíram do Brasil contra a sua vontade, estão nos Estados Unidos, alguns em situação precária, sem saber o que vai ser do seu futuro. Nunca, na minha vida, eu imaginei que iria testemunhar isso que eu estou vendo. O que o Eduardo Bolsonaro disse corresponde à análise que muitas outras pessoas fizeram, que a motivação de Donald Trump é econômica, que Donald Trump está tentando melhorar a situação da inflação nos Estados Unidos com vistas à eleição do ano que vem. Se essa hipótese for verdadeira, é evidente que essa preocupação para Donald Trump é mais relevante do que a oportunidade de usar sanções econômicas como forma de pressão política. Então, a opinião de Eduardo Bolsonaro é a opinião de muitas outras pessoas com as quais eu conversei. Eu, particularmente, tendo a acreditar que a decisão de Donald Trump tenha sido tomada por algum esforço de lobby. Os interesses envolvidos são muitos, interesses econômicos foram prejudicados nos Estados Unidos também, e como eu já venho dizendo há algum tempo, não me pareceu que as sanções econômicas, diferente da lei Magnitsky, das sanções Magnitsky, não me pareceu que as sanções econômicas estivessem produzindo qualquer resultado. Ao contrário, me parece que elas deram um fôlego extra ao governo. É claro que a gente vai continuar acompanhando essas manifestações. Possivelmente os Estados Unidos tomem novas decisões sobre os outros produtos que ainda estão sobretaxados. Qualquer novidade sobre essa articulação, se a diplomacia brasileira vai continuar promovendo ou tentando encontros com as autoridades norte-americanas, enfim, a gente monitora a situação que envolve a relação Brasil e Estados Unidos para além da questão comercial.